Recebi uma pergunta na caixinha esses últimos dias e resolvi gravar esse vídeo. Como montar um treino de flex e de força? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Eu recebi essa dúvida lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Se você não me segue, @juduartep. Eu sempre abro a caixinha de perguntas para poder responder as dúvidas e, quem sabe, até trazer as dúvidas de lá para vídeos mais longos e mais explicativos, como é o caso de hoje. Bom, antes de mais nada, Feliz Natal, né? Segunda-feira, pós-Natal. Algumas pessoas aproveitando aí o período de férias, outras voltaram à rotina porque não estão de férias. Então, aproveitar esse vídeo porque eu acho que tem tudo a ver com esse final de ano, começo de ano, e a gente quer colocar as nossas metas e quer fazer realmente algo diferente para o ano que vem. Seja porque você quer melhorar, seja porque você se machucou esse ano e não quer se machucar de novo, ou porque, sei lá, você simplesmente decidiu que é importante e que vai colocar isso na sua rotina. Então vamos lá, eu até coloquei uma enquete nos stories para saber qual era a melhor forma de poder explicar, né, de dar a minha opinião sobre como montar os treinos. E aí a maioria votou que preferia em vídeo, então eu pensei com os meus botões. Em vez de fazer um vídeo lá no Instagram, eu faço um vídeo aqui no YouTube, não vai sumir depois de 24 horas e vai ser útil para muitas pessoas. Então eu dividi aqui com a minha colinha, eu dividi em 6 partes, tá? É a única maneira? Não, não é a única maneira, mas é a forma que eu faço para montar os meus treinos, é a forma que eu basicamente utilizo para todos os meus alunos de personal. E se você não sabe, sim, sou personal e trabalho com isso além das aulas de balé. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunos particulares que fazem aulas online, eu tenho alunos particulares que eu vou atender presencialmente e tenho alunos que eu atendo em formato de consultoria, que faço exatamente esse trabalho que eu vou te mostrar aqui e mando tudo feitinho, tudo pronto para o aluno apenas replicar na casa dele. E se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho de consultoria, sobre as minhas aulas particulares, é só mandar um e-mail aqui em contato@balé sem lesão e eu te explico tudo como funciona. Inclusive, estou com a agenda aberta para 2023. Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de começar na prática, a gente tem que sentar e pontuar algumas coisas. O primeiro passo, anota aí, é entender quais são os seus objetivos e quais são as suas necessidades. Ah, Ju, mas não é a mesma coisa? Não. Um objetivo que geralmente é muito comum. Ah, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular. Vamos colocar. E aqui pode ser o objetivo que você quiser, tá bom? Esse é o seu objetivo. Beleza? Beleza. Mas a necessidade, por outro lado, nem sempre está de acordo com o nosso objetivo. E a sua necessidade pode ser, por exemplo, fortalecer o seu tornozelo. Porque por algum motivo você tem uma lesão no tornozelo, porque você se machucou ou qualquer outra coisa do tipo. Então, apesar de o seu objetivo ser emagrecer e ganhar massa muscular, você tem que casar com a sua necessidade, que nada mais é o que o seu corpo está precisando, independente do que você quer ou deixa de querer. Então, pode ser que esses dois sejam iguais, mas é importante que você tenha esse olho clínico e consiga realmente separar o que eu quero e o que eu preciso. Isso é importante, tá? Seja muito sincero com você. Passo número 2, avaliação. E o que isso quer dizer? Existem alguns protocolos, existem algumas avaliações para a gente poder entender como que o corpo está neste momento. Então, um exemplo, se a gente está falando, por exemplo, de emagrecer e ganhar massa muscular, uma das opções que você tem para fazer uma avaliação é tirar foto. Inclusive, é o que eu peço para os meus alunos de consultoria. Eu peço 4 fotos, e vou te dar esse exemplo aqui para que você possa replicar dependendo do seu objetivo e necessidade. Uma foto de frente, uma foto de costas e 2 fotos de perfil, uma perfil lado direito e uma perfil do lado esquerdo. Nessas fotos eu consigo avaliar algumas coisas, entre elas a parte estética, que depois de um certo tempo, a gente está se vendo praticamente todos os dias no espelho, concorda? Você se vê todos os dias no espelho. E muitas vezes pode ser que você não perceba a diferença. Você está lá fazendo um trabalho, cumpriu os 6 passos que eu vou te dar nesse vídeo, e depois de algum tempo você olha para o seu próprio corpo e fala assim, poxa, mas eu não estou vendo diferença. Mas é porque você está se vendo todos os dias. Agora, quando você compara uma foto
uma foto antes de você começar e uma foto depois de, sei lá, 3, 4, 6 meses, aí, meu amigo, você está vendo se esse trabalho realmente está chegando, está dando resultado, se está indo no caminho que você deseja. Então, a avaliação ela é muito importante. Se a gente for pensar em flex, fotos, por exemplo, fazendo algumas posições pontuais que você gostaria de melhorar. Então, uma foto em détirê, uma foto em grande cara, uma foto, sei lá, pegando na ponta dos pés, também é uma forma de avaliação. Então, toda vez que você tem um antes e depois, uma maneira de você quantificar e qualificar esse período, está valendo na sua avaliação. E um parênteses aqui importante que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Tudo que eu estou te falando aqui, esses 6 passos, é referente tanto à parte de flexibilidade quanto à parte de força, tá? A dinâmica, a ideia, a concepção é exatamente a mesma, e aí vai mudar de acordo com o que você quer. Inclusive, vale até para aula de balé, tá? Então, se você é professor, tá vendo esse vídeo, tá meio perdido em como planejar o seu próximo ano, pega essa dica porque também vale. Terceiro ponto, organização semanal. Ou seja, como que eu posso... Ó, a gente nem tá na parte prática ainda, hein? Como que eu posso distribuir as atividades ao longo da semana? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, que eu ensino como você pode organizar a sua semana, como você pode organizar a sua rotina de treinos. Nesse vídeo tem a explicação passo a passo, mas de forma geral. Como que você vai colocar os treinos de flex, os treinos de força dentro da sua rotina? Porque, afinal, nós não fazemos só balé. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem casa para cuidar, tem marido, tem filho. Então, como que cada coisa se encaixa na sua rotina atual, com os seus compromissos atuais? Isso é muito importante, sabe por quê? No começo, se você não está com essa organização estruturada, bem feitinha, a chance de você começar com muitas atividades no começo e acabar não dando conta é muito grande. Então, assista o vídeo, que eu vou deixar esse vídeo de organização também na descrição. Depois desse vídeo, você assiste para poder entender como que a gente testa, como que a gente coloca e como que eu recomendo isso para os meus alunos. Então, vamos recapitular. Os 3 primeiros, eles são bem teóricos, né? Para a gente poder ter um overview ali, poder se situar em o que a gente precisa fazer, da forma que a gente precisa fazer. Então, primeiro ponto, objetivos e necessidades. Segundo ponto, avaliação, para entender o antes e depois e poder comparar os resultados. E terceiro, organização semanal. Dito isso, a gente vai para o quarto ponto, que aí é uma parte mais prática. No quarto ponto é a organização dos exercícios. O que isso significa? Quais exercícios que eu preciso fazer para poder chegar lá no ponto 1, que é de acordo com os meus objetivos e com as minhas necessidades. Retomando ao exemplo, emagrecer e ganhar massa muscular. Tá, quais são os exercícios que vão me ajudar a chegar nesse objetivo? De que forma que esses exercícios eles estarão dentro do treino para que eu consiga chegar onde eu quero chegar? Então, vamos colocar de forma prática. Se eu quero emagrecer, eu preciso colocar exercícios com uma intensidade um pouco mais alta. Eu preciso, entre muitas aspas, dar um cansaço para o meu corpo. Eu preciso colocar esses exercícios de forma organizada para que seja um treino intenso para o meu corpo. Então veja que esse ponto 4 aqui, ele é bem técnico. Que não é simplesmente pegar aquele exercício que eu postei lá no meu Instagram, uma prancha frontal para fortalecer o core e tá tudo certo. Não. Quantas vezes você vai fazer esse exercício? Vai fazer nos seus treinos durante uma semana? Vai fazer durante 2 semanas? Quantas séries? Quantas repetições? Quanto tempo? Quanto tempo de descanso? Esse exercício ele vai no começo do treino ou no final do treino? Pois é uma série de detalhes que a gente tem que prestar atenção. E aqui, infelizmente, fica impossível de eu te explicar tudo, porque basicamente é o que a gente vê durante a faculdade. Então é impossível resumir 4 anos de faculdade aqui num vídeo para poder te explicar como que funciona a ordem dos exercícios, o que cada pessoa precisa. E esse é um dos motivos, inclusive, que muitos alunos me procuram na consultoria. Entendem a importância, mas entendem também que há uma certa limitação para a montagem dos treinos. E aí procura um profissional que tenha um conhecimento amplo sobre esse assunto para poder montar e falar, olha, filho, é esse seu treino, entendeu? Uma outra dica é utilizar as aulas prontas que você vai encontrar aqui no meu canal e também em outros canais de outros professores. Obviamente que não é algo personalizado, mas é uma estrutura geral que vai englobar aí a maioria das pessoas.
Beleza, só que não para por aí. O quinto passo é a reavaliação, ou seja, lembra do passo 2, que era a avaliação? Depois de um certo período, isso pode demorar algumas semanas ou alguns meses, a gente faz aquela mesma avaliação do passo 2. Então, se você fez fotos, você vai repetir exatamente as mesmas fotos, nas mesmas posições. Porque aqui é o momento de você ver se todos os passos anteriores estão fazendo efeito. E justamente por isso que eu estou te falando aqui, que demora algumas semanas ou até alguns meses. Porque o exercício, ele não vai te trazer o resultado que você quer, o resultado que você precisa, de uma semana para outra. Infelizmente ou felizmente, o nosso corpo precisa passar por aquele processo durante um período para poder colher os primeiros resultados. E isso também é uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ver ótimos resultados em, por exemplo, 3 meses, e tem pessoas que vão ver resultados menores nesse mesmo período. E aqui, como eu sempre costumo falar que o nosso corpo funciona em cadeia, que o princípio vale da mesma forma, porque não é apenas o exercício em si, a organização do exercício em si. Tudo que está além do exercício vai contar. Então, como está o seu sono, como está a sua alimentação, como está o seu nível de estresse, como está o seu descanso, enfim, tudo isso vai contar no momento que a gente tem ali um antes e depois e vai fazer a comparação das duas avaliações. E por último, porém não menos importante, eu diria que esse é o passo mais importante, que é o passo 6, que são os ajustes. Por quê? Agora que você tem a primeira avaliação e a reavaliação, você consegue ir ajustando aquilo que não está do seu agrado ou que não deu tão certo. Ou até mesmo se você já conseguiu atingir o seu objetivo inicial. Então, vamos supor que fez avaliação, reavaliação, conseguiu atingir o seu objetivo de emagrecimento. Você já está num ponto que você falou, meu, é isso aqui que eu queria. Então, esse passo 6, o passo de ajustes, é justamente para você reavaliar. Beleza, então eu não preciso mais pensar no emagrecimento, eu vou manter o quê? Qual é o meu próximo objetivo? E aí você vai passar os 5 pontos anteriores mais uma vez. Isso acaba sendo um ciclo que ele nunca vai acabar. E vou até além. Justamente como cada pessoa é uma pessoa, cada corpo responde de uma maneira diferente, até para nós profissionais, muitas coisas acontecem na base da tentativa e erro. E poder entender, poxa, esse corpo, essa pessoa não respondeu bem a essa estrutura de treino, ou até um exercício específico. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Algo que acontece muito, tanto nas minhas aulas presenciais, nas aulas online e na minha consultoria. Eu tenho uma metodologia aqui na minha cabeça sobre progressão de exercícios. Então, quando o aluno chega para mim, eu parto do princípio que é um aluno iniciante e ele vai fazer um grupo de exercícios específicos para iniciante. Só que muitas vezes, isso aconteceu com a minha aluna mais recente, muitas vezes o aluno já tem uma certa força, mesmo sendo um aluno iniciante. Então, no caso dessa aluna que é mais recente, eu pulei grande parte dos exercícios iniciantes porque ela já tem força e não adianta ficar colocando exercícios que serão, de certa forma, muito fáceis para ela. Apliquei aquele protocolo, vi que para o caso dela, para o corpo dela, estava muito simples, não ia funcionar eu continuar insistindo naquele grupo de exercícios que eu tenho, então a gente pulou para o próximo passo. Mas isso não significa que todos os alunos serão assim. Da mesma forma que já aconteceu de alunos mais intermediários a avançados, ou seja, alunos que treinavam há bastante tempo, que faziam treinos de força em um período de tempo relativamente grande, não conseguiam executar exercícios mais simples. Então, nesse caso, o que eu tive que fazer? Poxa, esse aluno, apesar de ser intermediário, eu tenho que voltar na base, aplicar os exercícios de base e ir construindo esse aluno novamente. Isso que a gente chama de tentativa e erro. E aí, o que você achou? Que seria mais fácil, que seria mais difícil? Difícil não é, mas é trabalhoso. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Mas se você quiser minha ajuda, aqui embaixo tem os meus contatos, tem o meu curso também, o Finalmente Bailarina. E lá você vai encontrar as aulas de fortalecimento, você vai encontrar aulas de flexibilidade, você vai encontrar aulas também de clássico. Tudo isso encaixado de uma maneira que foi justamente pensando em todos os alunos que eu já atendi, que é uma organização de exercícios pensando justamente na realidade da maioria dos alunos que já passaram pelas minhas mãos. E um recado muito importante para poder fechar esse vídeo. Cuidado com os profissionais que vocês seguem, que vocês acompanham os treinos. Veja se é um profissional registrado, veja se é um profissional que tem uma formação, se está te passando treino, se é um profissional de educação física.
Então fiquem atentas a esse pequeno detalhe, porque um trabalho bem orientado faz a diferença. Não é porque a pessoa dança muito bem que ela sabe dar aula e sabe passar treinos. Cuidado com isso, que a gente vê aos montes pela internet, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!